Hoje eu vou te dar 3 dicas para edição de documentários. E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, hoje é sábado e eu estou aqui editando um documentário que eu rodei ao longo dos últimos meses. Tem sido um processo bastante desafiador, né? Muito material, muitas histórias para contar, muitas histórias para conectar. E eu fui, lógico, aplicando uma série de técnicas que eu já tinha, mas fui selecionando também o que eu via que era muito essencial. E hoje eu quero passar as principais dicas, na verdade, fundamentos, bases, para que você tenha mais tranquilidade na hora que você for editar seus documentários. A primeira coisa, primeira dica, primeiro ponto, é que você conheça muito bem o seu material. Antes de querer contar qualquer história, é muito importante que você passe assistindo o seu material e tomando notas. Uma coisa que eu faço é que eu não só uso marcadores para pontuar algumas coisas, mas eu crio uma camada de texto e em todos os pontos que eu vou decupando e vou recortando, eu vou colocando um título e pontuando os lados mais importantes. Por quê? Porque na hora que eu estou buscando conexões, eu volto lá e vejo, aqui ele estava falando sobre isso e aqui eu tenho outra pessoa que fala sobre o mesmo assunto. Então, conheça seu material e use textos na própria timeline para ficar mais fácil de identificar e voltar para esses pontos sempre que você precisar. Bem, na verdade essa primeira dica foi meio dupla, mas tudo bem. Segundo ponto, segunda dica, quando você for editar o documentário, quando você estiver nesse processo de conhecer o material principalmente, esqueça as suas perguntas e foque no que está sendo respondido. É meio doido isso, parece até meio contra-intuitivo, mas faz muito sentido, cara, porque quando você foca só nas suas perguntas, você está talvez limitando ao universo que você estava prevendo, talvez a sua hipótese quando você estava criando ou quando alguém estava criando. O mais importante no documentário, no material que você tem, é, na verdade, o que foi respondido. É a fala da pessoa, as conexões que ela faz. Então, quando eu estou no processo de decupagem do material, eu faço até uma técnica que é o seguinte: quando eu vejo ali que é a minha pergunta, né, ou a pergunta de quem estava ali entrevistando, eu nem olho, eu nem escuto, eu vou direto para a resposta e aí eu tento absorver esse material, esse conteúdo a partir da perspectiva da pessoa. Tá? Existem técnicas que vão facilitar o seu processo, que é inclusive pedir para que a pessoa responda a pergunta com a pergunta, né? Então, qual é o seu nome? Meu nome é... né? Isso é uma possibilidade, mas independente disso, é importante que você foque em entender de fato o que a pessoa quis expressar ali. Porque a sua pergunta é um primeiro direcionamento, mas a resposta é exatamente o que você vai extrair, o que você vai conectar nos próximos passos do seu documentário. A dica número 3 é fundamental e tem a ver com o tempo de montagem. Por mais que a gente tenha prazos, e eu sei que muitas vezes eles são apertados, o processo de montagem de um documentário quando ele é grande, quando ele tem muito material, ele precisa de tempo de processamento. Não adianta você achar que você vai pegar 10 horas de material, vai conseguir extrair tudo de um dia para o outro e vai conseguir montar um documentário. Pode ser até que você consiga fazer algo, mas é bem possível que você não extraia o melhor do que você captou ou do material que você tem. Então, tem um processo de edição no documentário que ele acontece quando você não está editando. Sabe, eu sei que também é meio doido. Como assim, eu estou editando sem estar editando? Sim, você está editando sem estar editando. Quando você fecha, sai da ilha de edição e você está processando o conteúdo, né? Cara, quando você está editando algo assim, né? Você pensa nisso o tempo inteiro. Eu durmo e acordo pensando e fazendo conexões. E tem muitas coisas que se resolvem quando você não está sentado na ilha de edição. Quando você pensa, caramba, já sei, aquela pessoa falou isso, essa pessoa falou aquilo, aquilo faz sentido junto. Ou não, eu vou inverter uma fala com a outra porque eu acho que vai ser mais enfático. Então você está processando isso o tempo inteiro. Se você chegou naquele momento onde você começa a ficar travado, você não sabe mais como diminuir o material ou como modificar o material, é a hora de você sair de perto, se afastar e aí dar um tempo, às vezes de um dia para o outro, às vezes mais do que um dia, dependendo do prazo que você tem, e depois você senta e você processa de novo. Você vai ver que muitas coisas se resolvem dessa maneira. Um outro ponto, né, dentro dessa mesma linha é:
Quando você tiver uma prévia, né, ou chegar em um ponto, talvez no fim do dia, exporta esse material, tá, em baixa qualidade, do jeito que for, coloca em outro lugar, seja no seu celular, numa TV, e assista fora da sua ilha. Porque se você assiste na ilha, você vai sempre querer mexer em alguma coisa. E se você for, na verdade, para outro lugar, para a TV, por exemplo, onde você não vai poder editar, você vai processar e vai receber aquele conteúdo de uma maneira completamente diferente. Portanto, se afaste e, se você precisar ou quiser visualizar, veja em outro dispositivo que não a sua ilha, que isso vai te ajudar muito. Essas foram algumas dicas, né? Iam só ser 3, mas acho que eu fui multiplicando essas dicas sobre edição de documentário. É um processo que eu tenho feito muito nos últimos tempos, né? Tenho produzido alguns documentários e a cada documentário há um aprendizado sobre edição, principalmente. Porque muito é construído por aqui. Comenta agora pra mim, cara, o que mais você gostaria de saber sobre documentários, sobre os tipos de documentários, sobre formatos, sobre método. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.